Existe algo muito específico nos animes dos anos 90. Aquela estética mais pesada. As sombras exageradas. Os contrastes fortes. E, principalmente, a sensação de estar assistindo algo proibido da locadora. E, sinceramente, Ninja Ryukenden passa exatamente essa energia. Ou como muita gente conhece, Ninja Gaiden. Esse OVA, lançado em 1991, é praticamente uma cápsula do tempo daquela época. Isso aqui é puro suco dos animes dos anos 90. Tem ninjas, mutantes, laboratórios secretos, violência exagerada e uma direção de arte que tenta ser estilosa o tempo inteiro. Claro, ele envelheceu em vários pontos, mas ao mesmo tempo, é justamente isso que deixa tudo mais interessante. Porque assistir esse anime hoje é quase como abrir uma fita VHS esquecida no fundo da estante. E o mais curioso é que muita gente nem sabe que isso existe. Muita gente conhece Ninja Gaiden pelos jogos clássicos, principalmente pela dificuldade absurda. Mas pouca gente sabe que a franquia recebeu um anime próprio. E honestamente, ele tem muito mais personalidade do que muita adaptação moderna de videogame. A história acompanha Ryu Hayabusa, um ninja que agora vive em Nova York, tentando levar uma vida relativamente tranquila. Ou pelo menos, o mais tranquilo possível para alguém que vive lutando contra criaturas demoníacas. Mas como todo anime dos anos 90, a paz dura pouco. Logo no começo, Ryu já é atacado por figuras misteriosas. E a partir daí, o anime mergulha totalmente naquela vibe clássica da época. Perseguições noturnas, conspirações bizarras, criaturas estranhas, tudo embalado naquela estética retro maravilhosa. E uma das coisas mais legais aqui é justamente a atmosfera. Tem aquele clima meio melancólico, quase sombrio o tempo inteiro. As cenas noturnas, as luzes neon, os enquadramentos exagerados. Tudo parece muito característico dos OVAs antigos. E mesmo com limitações, a arte continua muito bonita em vários momentos, principalmente nas cenas de ação, as lutas de espada, o sangue exagerado e os efeitos dramáticos. Tem muito daquela identidade visual clássica dos anos 90. E isso acaba criando muito charme. Porque anime bom não depende só de tecnologia moderna. Às vezes, o que realmente marca uma obra é personalidade. E Ninja Ryukenden tem isso de sobra. Mas enquanto toda essa atmosfera vai sendo construída, o anime começa a apresentar o verdadeiro problema. Um cientista afirma ter encontrado a cura do câncer. Só que, claramente, tem alguma coisa errada acontecendo. Muito errada. E conforme os personagens começam a investigar, o anime entra cada vez mais naquele território clássico de conspiração biológica dos anos 90. Mutantes, experimentos humanos e forças sobrenaturais. E é aqui que o anime deixa claro que isso não vai ser apenas uma história de ninjas. Conforme a investigação avança, fica cada vez mais claro que aquele cientista não está apenas escondendo informações. Tem algo muito pior acontecendo. E isso é uma das coisas mais legais nesse OVA, porque ele mistura a ação ninja com aquela paranoia biotecnológica clássica dos anos 90. Tudo parece suspeito. Os laboratórios, os corredores escuros, as experiências humanas e, principalmente, as criaturas. Porque quanto mais o anime avança, mais ele abandona a ideia de ninja tradicional e começa a mergulhar totalmente no sobrenatural. Mutantes grotescos, criaturas modificadas, soldados praticamente desumanos, tudo com aquele visual exagerado, que era a marca registrada dos OVAs antigos. E sinceramente, isso funciona muito bem aqui, porque o anime não tenta parecer moderno. Ele abraça completamente a identidade daquela época. Tem aquela vibe meio filme trash japonês, misturada com anime cyberpunk antigo. E isso acaba deixando tudo muito mais divertido. Inclusive, uma das coisas mais interessantes é justamente o visual. As luzes neon, as sombras pesadas, as cenas noturnas. Tudo parece carregado por aquele clima melancólico dos anos 90. Hoje em dia, muitos animes são tecnicamente mais bonitos, mas poucos conseguem transmitir tanta personalidade visual. E Ninja Ryukenden consegue.
Mesmo com limitações, a direção de arte continua muito estilosa, principalmente durante as lutas. Porque quando a ação começa, o anime praticamente vira um festival de exagero clássico dos OVAs antigos. Espadas cortando tudo, tiros voando para todo lado, explosões absurdas, e personagens enfrentando monstros, como se aquilo fosse apenas mais uma terça-feira. E sabe o melhor? Mesmo sendo exagerado, funciona, porque o anime entende exatamente o que ele quer ser. Ele não tenta parecer complexo o tempo inteiro. Ele quer entregar atmosfera, estilo e diversão. E honestamente, isso acaba funcionando melhor do que muita obra moderna que tenta parecer profunda demais. Além disso, o ritmo ajuda bastante. Como o OVA tem apenas cerca de 46 minutos, ele praticamente não perde tempo. Tudo acontece muito rápido. Investigação, perseguições, combates, mutantes aparecendo do nada. E isso mantém a experiência sempre interessante. Enquanto isso, Ryu continua tentando impedir que aquela ameaça saia do controle. E aqui o anime trata ele quase como uma lenda. O típico herói silencioso dos anos 90. O cara que aparece, resolve o problema e continua seguindo em frente. E sinceramente, isso combina perfeitamente com a proposta do anime. Porque o foco aqui nunca foi criar um drama extremamente profundo. O foco é a experiência, é a atmosfera. É aquela sensação clássica de anime perdido da locadora, que você encontra por acaso, e acaba assistindo até o final sem perceber. Mas conforme o sobrenatural começa a dominar a história, o OVA entra completamente no caos clássico dos anos 90, da melhor forma possível. No final das contas, o que faz Ninja Ryukenden ser tão interessante hoje, não é apenas a ação, nem os mutantes, nem as explosões exageradas. É a atmosfera, a sensação de estar assistindo algo que pertence completamente a outra era dos animes. E sinceramente, isso tem muito valor, porque animes assim praticamente desapareceram. Hoje em dia, quase tudo tenta parecer limpo demais, perfeito demais, enquanto esse OVA abraça totalmente suas imperfeições. E talvez seja exatamente isso que deixa ele tão memorável. Porque assistir Ninja Ryukenden hoje é quase como revisitar uma época específica da animação japonesa. A era dos OVAs violentos, dos visuais exagerados, das trilhas sintetizadas e, principalmente, daquela direção de arte cheia de personalidade. Isso aqui é puro suco dos animes dos anos 90. Tem exagero, tem clichê, tem momentos absurdos, mas também tem muito charme. E honestamente, mesmo com todas as limitações da época, a arte continua muito bonita em vários momentos, principalmente nas cenas noturnas, nos jogos de sombra, nas lutas. Existe um cuidado visual aqui, que faz o anime continuar interessante até hoje. E talvez o mais legal é perceber como ele funciona quase como uma cápsula do tempo, principalmente para quem cresceu assistindo anime nessa época, ou simplesmente gosta daquela estética mais antiga. Porque anime bom não depende só de tecnologia moderna. Às vezes, o que realmente marca uma obra é personalidade. E Ninja Ryukenden tem isso de sobra. Mesmo sendo curto, mesmo sendo um OVA pouco conhecido, ele consegue entregar uma experiência divertida e muito nostálgica. E no caso desse anime, vou deixar duas versões legendadas em português nos cards e também na descrição do vídeo para quem quiser assistir. Porque, sinceramente, vale muito a curiosidade. Principalmente se você gosta de OVAs antigos, animes obscuros, ou simplesmente quer assistir algo diferente do padrão atual. E esse é exatamente o tipo de obra que gostamos de mostrar aqui no canal. Porque nem sempre o anime mais interessante é o lançamento da temporada. Às vezes, existe muita coisa boa escondida no passado. E quando a história consegue continuar divertida mesmo depois de tantos anos, isso só prova uma coisa: anime bom acaba se tornando atemporal. Se você curtiu essa recomendação, deixa o like, se inscreve no canal e continua acompanhando, porque sempre tem mais animes esquecidos, OVAs estranhos e histórias interessantes esperando para serem descobertas. E agora eu quero saber de você.
Você já conhecia esse anime de Ninja Gaiden? Ou também descobriu agora? Comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.